Vamos falar agora sobre as síndromes de AVE isquêmico. As síndromes de AVE isquêmico elas podem ser divididas em síndromes de AVE isquêmicos das grandes artérias e síndromes de AVE isquêmico lacunar. As síndromes de AVE isquêmico das grandes artérias podem ser de circulação anterior e síndromes das grandes artérias de circulação posterior. As síndromes de AVE isquêmico das grandes artérias de circulação anterior pode estar relacionado à obstrução das artérias carótidas em qualquer parte de seu segmento, obstrução das artérias cerebrais médias ou cerebrais anteriores, todas as duas ramos principais da artéria carótida interna. As síndromes das artérias cerebrais posteriores pode estar relacionada à obstrução das artérias vertebrais, da artéria basilar ou das artérias cerebrais posteriores. E as síndromes lacunares estão relacionadas à obstrução dos ramos profundos das artérias corticais. Então temos síndromes lacunares relacionado à vascularização profunda das pequenas artérias penetrantes de território carotídeo, de território cerebral média, de território cerebral anterior e de territórios de artérias pontinas e cerebrais posteriores. Então, as síndromes lacunares relacionam a vascularização profunda do seu nervoso central. São pequenas artérias que são obstruídas geralmente de etiologia aterotrombótica. Já as grandes síndromes das artérias cerebrais geralmente apresentam etiologias embólicas. Essa figura representa um corte coronal, principalmente englobando o hemisfério cerebral esquerdo, região cortical, região subcortical do hemisfério cerebral esquerdo, pegando um pouco do lobo temporal. Nessa figura podemos observar a artéria carótida interna esquerda, dando origem à artéria cerebral média esquerda e à artéria cerebral anterior esquerda. A artéria cerebral anterior esquerda irrigando a face medial do telencéfalo e a artéria cerebral média esquerda irrigando a região subcortical e face superolateral do hemisfério cerebral esquerdo. A artéria cerebral anterior esquerda, em cor rosa. A artéria cerebral média esquerda, demonstrando na cor verde, lilás e azul, todo o território subcortical irrigado por ela, mostrando o núcleo caudado e o putame, que são núcleos da base, e a região de cápsula interna, por onde passa o tracto córtico espinhal. Observe que a artéria cerebral média pode ser dividida em dois ramos. O ramo M1, que é representado por sua irrigação subcortical, e o ramo M2, representado pela sua irrigação cortical. O ramo M2 é dividido em ramo superior e ramo inferior. O ramo superior irrigando a face superolateral do telencéfalo, irrigando o lobo frontal e parietal, e o ramo inferior de M2, irrigando o lobo temporal, principalmente o giro temporal superior e giro temporal médio. Falando agora da síndrome da artéria cerebral média, a figura anterior, naquele corte coronal, mostra as regiões dos núcleos da base e a região de substância branca subcortical, mostrando aonde o segmento M1 da artéria cerebral média vai irrigar. O segmento M1 da artéria cerebral média origina ramos penetrantes, que são as artérias lentículo-estriadas, que vão suprir o putamen, a parte externa do globo pálido, o ramo posterior da cápsula interna e a coroa radiada adjacente.
levando a síndromes da artéria cerebral média de região subcortical, afetando o segmento M1. Na altura da fissura silviana, como mostra essa figura agora, ilustrando a face superolateral do telencéfalo, surge seu ramo M2, mostrando os segmentos do ramo M2 superior, que irriga o lobo frontal, principalmente em lilás, que é a área de Broca, localizada no giro frontal inferior. Em laranja, mostra o giro pré-central, em verde, o giro pós-central e no meio, o sulco central, né? Ambos relacionados à área motora primária e à área sensitiva primária, também irrigada pelo ramo M2 da artéria cerebral média. Seguindo para a parte posterior, podemos ver em rosa uma parte pequena localizada no giro temporal superior em transição com o lobo parietal, que é a área de Wernicke, a área sensitiva da fala, a área da percepção do que é falado. E em azul claro mais posterior, mostrando a região do lobo parietal, principalmente o giro angular, que é a área parietal posterior, relacionado também à sensibilidade e à noção tempo espacial. Na altura da fissura silviana, o ramo M2, ele tem seu destino superior e seu destino inferior. Como foi falado, o destino superior do ramo M2, irrigando o lobo frontal e parietal, e o destino inferior, irrigando o lobo temporal. Após analisarmos as figuras anteriores, onde podemos estudar os territórios corticais e subcorticais irrigados pela artéria cerebral média, podemos concluir que o conjunto de sinais e sintomas que englobam sua síndrome é caracterizado por: afetando as regiões corticais e subcorticais, podemos ter hemiplegia e hemianestesias. Hemiplegia devido à área motora primária localizada no giro pré-central, área irrigada pela artéria cerebral média, e hemianestesia devido à área de sensibilidade primária localizada no giro pós-central, ser de irrigação também da artéria cerebral média. Hemianopsia homônima devido a lesões subcorticais na via óptica. Caso o hemisfério dominante seja lesado, o indivíduo apresentará distúrbios da fala, caracterizado por afasia motora, quando afeta a área de Broca, localizada no giro frontal inferior, ou afasia sensitiva, quando afeta a área de Wernicke, localizada no giro temporal superior em transição com o lobo parietal. Caso a lesão afete o hemisfério não dominante, o paciente pode apresentar apraxia, heminegligência e desorientação tempo-espacial. As oclusões das artérias penetrantes, ramos terminais da artéria cerebral média, essas artérias chamadas artérias lentículos estriadas, são artérias que advêm do ramo M1 da artéria cerebral média, são artérias que irrigam a profundidade do hemisfério cerebral, irrigam estruturas relacionadas aos núcleos da base, globo pálido, putame, cápsula interna. E a obstrução dessas pequenas artérias levam a síndromes lacunares típicas de hemiparesia súbita, de hemiparestesia súbita, de ataxia do membro superior associada à mão desajeitada, hemibalismo, parkinsonismos, todos os sinais e sintomas que equivalem a síndromes lacunares, síndromes relacionadas à obstrução de ramos terminais da artéria cerebral média
que irrigam os núcleos da base. Essa figura mostra a face medial e inferior do telencéfalo. A face medial do telencéfalo mostrando a origem da artéria cerebral anterior, que origina da artéria carótida interna, demonstrando todo o seu trajeto, passando por todo o corpo caloso e giro do cíngulo, mostrando a irrigação dela principalmente no lóbulo paracentral, através da artéria rolândica medial. O lóbulo paracentral tem como funcionalidade a união da área motora primária e sensitiva primária, localizada de forma somatotópica, representado pela perna. Por isso que se observa em acidentes vasculares encefálicos isquêmicos que afetam o território da artéria cerebral anterior, uma fraqueza e alteração de sensibilidade de forma mais importante no membro inferior do dimídio do que no membro superior, devido à sua irrigação do lóbulo paracentral, nessa figura representada pela cor laranja e verde. Falando agora da síndrome da artéria carótida interna, sua sintomatologia vai depender do mecanismo de obstrução, ser devido ao mecanismo aterotrombótico, embólico ou de hipofluxo. O conjunto de sinais e sintomas são iguais aos sinais e sintomas da síndrome de artéria cerebral média, vista que a artéria cerebral média é o seu principal ramo. Um detalhe que nas síndromes da obstrução da artéria carótida interna, um fato importante é que a artéria oftálmica é um ramo importante cuja função é irrigar o nervo óptico e a retina. E quadro de perda súbita visual, conhecido como amaurose fugaz, é um dos principais sintomas de ataque isquêmico transitório envolvendo o território carotídeo, sendo que esse sintoma de perda visual ocorre em até 25% dos casos de obstrução sintomática da artéria carótida interna.